4 nomes, 4 pessoas, 4 grandes personalidades que a gente precisa conhecer quando a gente está falando sobre a relojoaria e a horologia. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Trevor, mais um vídeo aqui para o canal Relógios Sem Fronteiras, de volta aqui em casa. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo o vídeo hoje. E vamos falar um pouquinho, pessoal, que começou como um top 5, mas eu não tive tempo de concluir todas as ideias, então vai ser um top 4, né? São 4 pessoas que eu acredito que a gente precisa conhecer um pouco da trajetória, dos trabalhos, da importância que eles têm no mundo da relojoaria e a horologia hoje, né? Que às vezes até justifica como ela está, né? Por que ela está onde está, né? Então acho que é muito importante a gente ter ciente a grande obra dessas 4 pessoas que eu vou falar hoje. Mas, pessoal, não tem nenhuma sequência de importância, nem sequência cronológica na lista de hoje, até porque eu quero fazer outras listas com os nomes das pessoas relevantes no nosso segmento. Então, isso aqui é apenas a primeira parte, tá bom? Então, se de repente vocês querem que eu fale sobre alguém específico, deixa nos comentários, aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal, participa do nosso grupo do Telegram, porque lá já vamos começar com o conteúdo que a gente já está quase finalizando. Então, muita coisa importante e muitas coisas relevantes vão estar acontecendo aqui nessas plataformas do canal, tá? Bem, pessoal, vamos começar então com o vídeo de hoje, né? A primeira pessoa que eu acredito que eu queria falar a respeito, né? Uma pessoa que eu já mencionei em vários vídeos do canal, mas eu acredito que é muito importante o trabalho dele, né? Vou falar do grande Gerald Genta. Bom, Gerald Genta, então, nasceu no dia 1º de maio de 1931. Seu primeiro grande breakthrough, né, foi quando ele tinha apenas 23 anos de idade, quando, para a Universal Genève, ele desenhou o SAS Polerouter, né, um relógio comemorando os voos polares dessa linha aérea escandinava. Na época, que se tornou um dos maiores sucessos da marca, né, que realmente Genta, então, ficou mais alguns anos com a Universal Genève e depois começou a trabalhar para várias outras grandes empresas suíças, né? Para a Omega, ele renovou toda a coleção da Constellation durante os anos 70 e foi em 1972, né, pessoal? Como a gente já sabe, como eu já falei aqui no canal algumas vezes, para Audemars Piguet ele criou o icônico Royal Oak. Como sabemos, criando então toda uma nova linha de relógios de luxo, os relógios de luxo esportivos. O primeiro relógio de luxo todo em aço. E realmente tem sido o carro-chefe da Maison Audemars Piguet até hoje. Em 1976, Gerald Genta criou o lendário Patek Philippe Nautilus. Esse novo ícone de aço também, com um bezel com ângulos suavizados, representou um equilíbrio sutil, mas revolucionário na época, entre um relógio esportivo e de luxo, que permaneceu em produção por 30 anos até ser descontinuado recentemente. E vou deixar aqui em cima, pessoal, o primeiro vídeo que eu fiz a respeito, né, de quando esse modelo foi descontinuado pela Patek Philippe. Mas além dessas grandes 2 marcas para que o Gerald Genta estava trabalhando, ele também prestava serviços e trabalhou para outras grandes marcas, né, cara? Porque acho que todo mundo percebeu que os desenhos dele tinham um appeal, tinham uma conexão com o público realmente inovador. Então, a simplicidade, mas ao mesmo tempo, a capacidade que ele tinha de se conectar e transmitir a sua mensagem criativa com os relógios era algo único e nunca antes visto na relojoaria. Então, para a IWC, ele fez o Engineer, fez também para o Cartier Pasha, o Rolex King Midas, um relógio que até o Elvis chegou a usar. E, pessoal, até parece assim, não sei se é uma lenda, mas eu já havia escutado falar, eu procurei um pouquinho sobre isso, mas parece que o Gerald Genta também fez um relógio para a Timex, né? Eu realmente não consegui encontrar especificamente qual relógio foi, mas dizem que dessa unidade, mais de 30 milhões de unidades foram vendidas. Então, mostra aí todo esse lado, alguém que foi capaz, né, de certa maneira, fazer o equilíbrio entre o comercial e o artístico. Acho que isso representa muito bem a obra de Gerald Genta. Bom, e foi em 1969 que ele começou a trabalhar com sua própria marca, né? E uma das suas criações mais importantes foi o Grand Sonnier,
uma obra maestra que levou mais de 5 anos para ser finalizada. E o timbre, a harmonia que o relógio toca é a mesma que toca os sinos do Big Bang. Nos anos 80, ele pegou a licença para utilizar personagens da Disney em seus relógios. E como eu falei já aqui no canal também, quando ele apresentou esse modelo, ele foi expulso da convenção por ser tão inovador, por fazer algo que nunca havia sido feito antes. Mas Genta sempre se considerou um artista primeiro e depois um watch designer. Ele encontrou nos relógios, além de uma segurança profissional, um meio para se expressar, para criar, inovar, romper barreiras, que é o que todo artista quer fazer. Suas obras continuam inspirando os watchmakers de hoje. Seus designs se comprovaram atemporais, com várias peças, não somente em produção, mas como os modelos mais procurados pelas grandes casas suíças. Gerald Genta faleceu no dia 17 de agosto de 2011, aos 80 anos. Ao longo de sua vida, ele projetou mais de 100 mil relógios, pessoal, como a gente viu, para as grandes marcas do mundo. Mas, acima de tudo, sua visão e criatividade ajudaram a romper fronteiras e regras. E Gerald Genta realmente mudou o mundo da relojoaria com o poder criativo da sua arte. Bom, o segundo nome que eu queria considerar hoje, então, pessoal, é o inigualável, o único Nicolas Hayek, realmente o cofundador do Swatch Group. O cara, dizem que ele salvou a indústria relojoeira na Suíça. Ainda vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre o Swatch Group, mas hoje eu queria focar fazer essa breve introdução sobre Nicolas Hayek. Bom, Nicolas Hayek nasceu no dia 19 de fevereiro de 1928 em Beirute, no Líbano. Estudou matemática e física na França antes de se mudar para a Suíça no início dos anos 50, com sua esposa Marianne Mesger. O pai dela era dono de uma empresa de engenharia que fabricava freios para vagões de trem no cantão de Berna. Quando ele, o sogro de Hayek, sofre um derrame, Hayek assumiu temporariamente o comando da fábrica e das operações. Esse breve tempo que ele passou na frente da empresa deu uma visão valiosíssima sobre os desafios da fabricação industrial. Alguns anos depois, quando ele estava com 35 anos, já Hayek fundou sua própria empresa de consultoria de gestão e aí construiu uma reputação incrível entre os industriais suíços e algumas das principais multinacionais do mundo, já ir provando seu acumen de businessman incrível, cara. Aí na indústria, e foi nessa época, que a indústria relojoeira na Suíça entra em turbulência, já na década dos 70. Foi nesse cenário turbulento, então, que Hayek foi contratado por um grupo de bancos suíços para supervisionar uma estratégia para salvar os 2 maiores grupos relojoeiros da Suíça. Hayek, então, criou o Swatch Group. E essa foi a grande sacada genial de Hayek, realmente, de criar um conceito de relógios usando já toda a integridade da relojoeira suíça e criando o Swatch, fazendo um relógio mais barato, mais acessível, mas altamente moderno, com cores vibrantes, todo um produto totalmente novo que até hoje é reconhecido e inigualável. Não tem um produto, um relógio que tenha essa presença, essa integridade e que possa se expressar de tantas maneiras como a gente está vendo hoje em dia, desde o Flick Flack até ao Omega's Moonswatch. Acho que não tem outra marca que tenha essa flexibilidade, que tenha essa identidade tão ampla, e isso veio da sacada genial de Hayek. Então o Swatch foi realmente apresentado oficialmente em 1983 e desde então realmente tem sido, acho que só na época dos anos 90 vendeu mais de 100 milhões de unidades, realmente reposicionou a indústria relojoeira suíça com esse produto. Mas foi também um sucesso industrial, produzindo em massa um relógio de alta qualidade, preciso, confiável e uma linha de produção totalmente automatizada. Bom, e Nicolas Hayek faleceu então no dia 28 de junho de 2010, aos 82 anos de idade, enquanto ele estava trabalhando. Ele estava na mesa dele do escritório, na sede da Swatch. Infelizmente tem uma parada cardíaca e o cara realmente trabalhou até o seu último dia e realmente não tem como negar a importância e sim, de certa maneira, que o cara salvou a indústria relojoeira suíça.
E eu até recomendo, pessoal, tem muita informação no YouTube que dá para assistir entrevistas de Nicolas Hayek. Acho que é uma pessoa que deixou um legado importantíssimo, né? Hoje a família Hayek continua no comando da Swatch Group. Acho que isso é muito importante. E o cara realmente tinha um espírito inquebrável que realmente mudou o mundo da relojoaria. Bom, a próxima pessoa então que eu queria falar hoje é o pai da relojoaria e horologia moderna, né? Abraham Louis Breguet. Realmente um verdadeiro horologista que também continua a inspirar watchmakers até hoje. E pessoal, aqui eu não vou fazer uma biografia de Breguet, até porque eu acredito que eu quero fazer um vídeo focado mais especificamente nisso, mas porque é uma história fascinante da vida dele, uma vida trágica de certa maneira, que até justifica, explica o porquê dessa fascinação com o tempo, com a horologia que ele tinha. Mas aqui hoje então só queria ressaltar algumas das criações e invenções que ele fez que realmente fundamentaram e consolidaram a importância de Breguet no nosso segmento. Uma das criações mais famosas, né, que até hoje eu acho que não foi superada, tanto por execução como por conceito, é o Tourbillon, né? Eu até penso que, cara, acho que ele ficaria horrorizado como sua invenção está sendo utilizada e até prostituída hoje em dia, né? Mas mesmo assim, não tem como negar a genialidade da essência desse dispositivo, a complexidade da sua execução e fabricação. Até hoje em dia é realmente um desafio para qualquer watchmaker. Breguet nasceu no centro do Watch Valley, Vale do Joux, em Neuchâtel, em 1747. Hoje é conhecido como Leonardo da Vinci da horologia, né? E aí eu separei, pessoal, algumas obras e criações que merecem destaque e demonstram por que ele é conhecido como o pai da relojoaria moderna. Bom, Breguet então desenhou e projetou o primeiro relógio automático, né? Então foi ele que desenhou para um relógio de bolso, né? Esse conceito de um balanço enquanto a pessoa andava, o peso, né, desse balanço iria armazenar toda a energia e fosse liberado de maneira controlada, né, do relógio. E o primeiro Perpetuel, como foi conhecido, foi vendido ao Duque de Orleans em 1780. O relógio era duplamente único, por ter também o indicador de reserva de marcha. Um dos elementos mais importantes, esteticamente falando, para mim, Breguet Hands e os Breguet Numerals. Realmente acho incrível a apresentação com a qual ele desenhou. Tudo isso em 1783, que mostram a elegância, a simplicidade única na visão de Breguet. Bom, guilloché também foi uma técnica utilizada primeiramente por Breguet. Toda a decoração gravado no relógio, em toda a sua construção, realmente foi algo único que ele que apresentou. Então, desde 1786, que foi mais ou menos a época que Breguet começou esse acabamento, todas as outras grandes marcas também começaram a seguir, não copiar, né, mas tomaram inspiração desse reflexo que ele conseguiu enxergar e colocar nas placas e em todos os mostradores, em toda a construção. E bem, Breguet também inventou o sistema do parachute, né? Todo o sistema de absorção de choque. Realmente ele foi a primeira pessoa a lidar com esse problema de uma maneira efetiva. Hoje em dia talvez seja um problema que é até desconsiderado, mas naquela época bater o relógio ou deixar ele cair realmente poderia causar danos e quase irreparáveis, e realmente foi Breguet que conseguiu, através do seu sistema, prever e mitigar todo esse problema. Ele foi realmente o precursor do sistema moderno de Inca Block. Ele empregou o seu sistema parachute em todos os seus relógios. Bom, então em 1801, como a gente falou, né, Breguet inventou e patenteou o tourbillon, né, palavra que significa redemoinho em francês, uma das melhores expressões na arte relojoeira. Os relógios geralmente ganham ou perdem tempo, né, sob a força da gravidade, quando mudam de posição seguindo o movimento de quem está usando o relógio. Então, o mecanismo tourbillon reduz ao máximo o impacto da gravidade. Ele é estruturado como um escape regulador de velocidade que cria um ritmo preciso e gira a roda a uma velocidade constante que reduz o erro nos avanços e atrasos causados pela mudança da posição.
Em 1810, Breguet criou o que é conhecido como um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros relógios de pulso, né, para a rainha de Nápoles. Ele aprimorou também a complicação Minute Repeater, que já era uma complicação existente na época, muito utilizada, e fez com que e criou todo um sistema de gongos que fosse mais entendível, uma melhor sonorização e também causando uma melhor fabricação, né? Então ele aprimorou toda essa complicação, fazendo com que todos os relogeiros da época seguissem mais ou menos as indicações de fabricação que ele criou. E acho que aqui é importante a gente pensar, pessoal, que o Minute Repeater, claro, hoje em dia é uma das complicações mais excelentes no mundo da relojoaria, mas naquela época era uma necessidade, né? Porque se você estava no escuro, não tinha como saber a hora. E vamos lembrar, né, pessoal, que naquela época não havia eletricidade. Todas as criações de Breguet foram a sob luz de velas, foram no escuro, foram em horas porque não era outro mundo. Então, muitas das complicações das invenções que ele criou realmente eram respondendo às dificuldades que eles tinham naquela época. Então, isso às vezes a gente nem considera, né? Porque naquela época os caras não tinham nem eletricidade. Foi tudo feito na escuridão da noite, tudo sob luz de velas. Bem, pessoal, e uma das grandes histórias no mundo da horologia, e aqui eu não estou exagerando, acho que é uma das maiores... é um vídeo que eu quero fazer, só que eu preciso estar pronto para poder lidar com esse assunto, né? Porque realmente tem que ser sobre o relógio número 160 de Breguet, né? O Marie Antoinette. Realmente uma história incrível, cara, que dá para fazer um filme realmente sobre esse relógio. Vou deixar um link aqui rapidinho na descrição que fala um pouco da história dessa peça, mas realmente uma história única, que foi o relógio, na época, o relógio mais complicado, mas não somente isso, né? Da onde vem, como terminou, foi roubado, sumiu, depois apareceu em Israel do meio do nada, assim, é uma história incrível, pessoal. Bom, foram quase 20 anos para completar o relógio, né? Ele foi feito a pedido, né, de um dos grandes admiradores da Marie Antoinette, em 1783, mas infelizmente ela nem chegou a ver o relógio porque o relógio foi apenas completo 9 anos depois de sua execução. E, bom, Breguet também infelizmente não conseguiu ver sua obra maestra e quem terminou o relógio foram discípulos dele. Pois é, pessoal, então como a gente viu, né, Breguet realmente inventou muitas técnicas e designs nunca antes vistos no mundo da horologia que não somente sobrevivem, mas são utilizados e inspiram a indústria até hoje. Bom, dizem, né, além do seu talento como engenheiro e inventor, ele tinha uma disposição incrível marcada por sua humanidade, sinceridade e bom humor. Breguet convidava relojoeiros de toda a Europa para que pudesse aprender com ele e assim poder compartilhar suas técnicas, seu conhecimento, dialogar, né, e sempre querer aprender mais e mais. E realmente, né, Breguet estabeleceu sua própria linguagem em fabricação que conquistou uma reputação incrível que se mantém até hoje, desde 1775. Bem, pessoal, e a última pessoa que eu acredito que precisamos conhecer também, né? Cada pessoa que eu falei hoje trabalhou em um segmento diferente da relojoaria, da horologia, e este aqui não é diferente. Realmente é um amigo do canal, uma pessoa que vive e respira relógios. Estou falando de Maximilian Busser. Pessoal, vou deixar o link aqui em cima. Eu tive o privilégio e a honra de conversar com ele, de ter essa entrevista com ele. E ele é realmente uma pessoa que aplica em todo o seu trabalho os conceitos de inovação, criatividade, elegância, arte, reconhecimento histórico, tradição e muito mais. E pessoal, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu observo com o Max, até porque é algo que aparece várias vezes, porque eu falo muito da história da relojoaria aqui no canal, mas quando a gente olha para trás e a gente vê as histórias, as ascensões das grandes marcas na história da relojoaria e horologia, 90% das vezes vemos que as marcas são produtos da visão de uma pessoa que foi atrás do seu sonho, que em algum momento em sua vida teve uma visão de como poderia melhorar o seu mundo, de como poderia melhorar o mundo ao redor dele.
E isso desencadeou uma série de eventos que a longo prazo nos trouxe até hoje, pelo que conhecemos como essas grandes marcas lendárias. Mas no fundo, no começo, em sua mais pura essência, no centro da indústria relojoeira, está sempre uma pessoa e seu sonho. Então, o que eu observo na lista desses 3 nomes, junto com o Max, que ele continua esse legado, criando e inspirando as próximas gerações. Porque eu acredito que é nisso, né, pessoal? A indústria da horologia, algo que me fascina pessoalmente é esse conceito tão intangível do tempo, né? De como que a gente consegue, através do relógio, manifestar o tempo. Né? Um conceito tão universal, uma coisa tão conceitual, mas a indústria relojoeira é puramente humana, é puramente das pessoas, do sonho, da visão. Eu acredito que Max, junto com Breguet, junto com Gerald Genta, junto com Hayek e todas as outras pessoas que eu vou falar nessa série de vídeos, mostra isso. Mostra que no fim do dia é o sonho de uma pessoa que muda o mundo. É a pessoa querendo melhorar o mundo dele, querendo criar, inovar, é o que faz a diferença. Então acho que parte da mensagem que eu queria fazer com o vídeo de hoje era isso também. Não somente contar essas histórias dessas grandes pessoas que mudaram esse segmento que a gente é tão apaixonado, mas que inspiram até hoje, inspiram a gente e que de certa maneira mostraram que você pode correr atrás do seu sonho, você pode batalhar, você tem que batalhar, você tem que ir atrás. Eu acho que essa era a grande mensagem que eu queria passar hoje, né? Que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E realmente espero que um pouco da história dessas 4 pessoas do vídeo de hoje tenha inspirado você também. Bem, pessoal, se vocês quiserem que eu fale sobre alguém específico no próximo vídeo, por favor, deixa nos comentários, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Participe do nosso Telegram, do Instagram e de todas as outras plataformas que vem muita coisa boa pela frente. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até hoje. Até a próxima.